Mel é nossa consultora da Escola da Inteligência, e quem acompanhou as histórias viu que ontem ela esteve conosco, fazendo a formação dos nossos professores, que adotam o material da Escola da Inteligência, e hoje aqui para vocês, de forma bem especial. Obrigada, Mel. Obrigada, Mona. Olá, família Santa Maria. Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Então, para quem não me conhece ainda, como a Mona já me apresentou, eu sou Melina Cerqueira, sou consultora socioemocional da Escola da Inteligência. Eu tenho aí a honra de atender esse colégio que eu sou apaixonada. E depois dessa aula que a Mona nos deu, vai ficar uma responsabilidade grande aqui para mim, viu, Mona? Hoje você me deu aí uma grande responsabilidade. Mas que bom que a gente está alinhado, né? Que os nossos valores enquanto parceiros são muito bem alinhados. E o tema que a gente trouxe essa noite para vocês, que é o nosso tema gerador de 2023, são combinados em família, um caminho para o relacionamento saudável. E aqui a minha proposta que eu trago para vocês hoje é a gente dialogar não sobre o que é certo ou errado. Quem sou eu para chegar, né, de longe e dizer para vocês, pais, o que é certo e o que é errado? Não sou nada nem ninguém. E se tratando de educação, como essa frase final da Mona muito bem trouxe para a gente, é sobre... É difícil, né? É difícil. É fácil dizer que é difícil, porém a gente precisa entender que o que é fácil nessa vida? Tudo é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Quando a gente tem um sonho, para a gente olhar aquele sonho, a gente consegue pular do querer para o ter, assim? Não, né? Por que com a educação a gente quer que o nosso filho de 3, 4, 5, 7, 10, 12 aprenda em uma fala? Existe um processo. Nós nos desenvolvemos com a repetição. A repetição, ela é necessária. Então, educar, ela precisa de paciência, de perseverança, de cautela, de prudência, de todas essas virtudes que a Mona trouxe. E como ela também trouxe, já dizia Confúcio, né? A palavra, ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente dizem de fato. Eles fazem o que nós fazemos. Então, se a gente diz para ele que mentir não é algo bom, e a gente, naquela mentirinha boba, né? Do exemplo que a Mona deu, mente, vocês acham que eles vão seguir o quê? O que eu disse ou o que ele me viu fazer? Então, o exemplo, ele é sim, talvez, um princípio, uma base que é igual para todos, digamos assim. Então, hoje, eu trago para vocês algumas reflexões para que a gente possa construir juntos combinados de convivências, não somente entre vocês e a família de vocês, mas que tal a gente trazer combinados de convivência entre família e escola também? Porque trabalhamos juntos, não trabalhamos? Sim ou não? Estamos nessa construção e nesse construir de desenvolvimento dos nossos filhos, que são os nossos seres mais preciosos, juntos. A escola, a família precisa da escola, mas a escola também precisa da família. O papel da família, ele é primordial. E, gente, eu como mãe de 2, para quem não sabe, eu sou mãe do Luca, de 8 anos, que já está fazendo 9, e a médica me disse semana passada que ele já vai entrar na puberdade mais cedo. Gente, deu um tucutuco aqui no coração. Eu, meu Deus do céu, ainda não li sobre essa tal puberdade, tenho que correr, porque o negócio hoje em dia está ligeiro, né? E a Lara, de 7 anos. E como mãe, como eu falei, né, sou apaixonada por Santa Maria, já pedi para a Escola da Inteligência me alocar aqui, viu, Mona? Para os meus filhos estudarem aqui, que eu acho
que os valores da escola e essa visão de virtudes e força de caráter. Eu sou apaixonada porque é algo que a gente estuda na psicologia positiva e tem tudo a ver com as habilidades socioemocionais, com que a gente trabalha na escola da inteligência. Então, eu, quanto mãe, quando a gente escolhe uma instituição de ensino para os nossos filhos, quais são as prioridades, os pontos que a gente coloca? A gente precisa alinhar aquela instituição com os nossos valores, certo? Se eu tenho os meus valores e os meus princípios enquanto família, quando eu escolho uma instituição para o meu filho estudar 15, 16, 17 anos ali da vida dele, né? 15 anos, porque eles entram com 3, né? 2. Eu preciso estar alinhado com os valores dessa instituição. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Sim, né? Então, será que essa escola vai ensinar princípios e valores alinhados com os meus? E quando eu escolho essa instituição e eu faço aquele contrato, eu estou entregando a vida do meu bem mais precioso àquela instituição, confiando em que eles farão o melhor trabalho. E quem são os especialistas em educar aqui? Quem? Os pedagogos, os professores, os educadores, não é assim? Então, quando eu confio a vida do meu filho àquela instituição, eu estou confiando nos especialistas que ali contém. Se eu escolhi essa instituição, eu confio que eles também escolheram os melhores especialistas em educação para fazer o melhor desenvolvimento para o meu filho. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Quando eu entro numa clínica de um médico, especialista, um cardiologista, quem é o especialista naquela clínica? Quem? Ele, né? O cardiologista, o médico. E eu estou confiando a minha vida ao que ele me orientar. Se eu vou num tribunal de justiça por uma causa qualquer, quem é o especialista ali? O advogado, o doutor, o juiz, né? Não entendo muito disso não, mas é isso, né? Faz sentido para vocês? Na escola, nós somos os especialistas. Educadores, pedagogos, coordenadores, mantenedores. E eu confiei a vida do meu filho ali. Então eu preciso confiar no processo. Porque ele não é em um dia, em uma semana, em um mês. São anos que eles vão seguir esse processo. Como a gente bem falou, no mínimo aí 15 anos, né? Que os nossos filhos ficam na escola. Então vamos confiar na instituição, vamos fazer a nossa parte quanto família, mas entender que se os nossos valores estão alinhados com o da instituição e existe essa confiança, que eles estão fazendo o melhor. Quem aqui se relaciona com alguém que não confia? Levanta a mão. Alguém? Quando a gente cria um elo de um relacionamento, o primeiro ponto é a confiança, não é? Se eu não confio, eu não posso me relacionar. Então, antes de a gente começar, tem um outro passador? Está contigo, passador? Não. Passador. Tá aí? Não tá. Então passa para mim. Passa nesse. Então vamos para esse lado. Que eu já vou entrar? Já me apresentei. Antes de a gente começar a falar sobre os nossos combinados, que falam sobre confiança, respeito aos outros, eu queria apresentar para vocês o que a Escola da Inteligência entrega enquanto parceiro. Porque talvez, às vezes, a gente ache que é mais um livro. E não é. A Escola da Inteligência tem como propósito cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E vocês estão inclusos também. A gente cuida da vida do filho de vocês em sala de aula. A gente cuida da vida dos educadores, como a gente teve um momento ontem com eles, trazendo conhecimento, informação, conteúdo. E a gente cuida da vida
vida das famílias também, para que a gente possa trazer para vocês o máximo de conhecimento para que essa parceria seja mais efetiva, tá? Então a gente tem o Ei Família, que é o nosso novo portal esse ano, que você pode acessar tanto pela web quanto pelo celular dentro da web. E nós temos também o nosso canal do YouTube, onde a gente traz muita coisa e conteúdo bacana. Aqui a gente tem uma breve forma de como vocês vão se cadastrar. Eu vou ser breve, porque a gente vai passar um tutorial para vocês. E a partir da próxima semana, as professoras de cada turma, elas vão enviar um link para vocês, pais. Vocês clicando nesse link, vocês vão fazer um autocadastro muito simples e rápido. Vai dar nessa telinha aqui, vocês vão dar um aceite de privacidade, dos nossos termos, né, de privacidade, vai continuar, vai cadastrar, vai aparecer essa telinha que vocês vão clicar não, tá bom? Só clicar não e já vai para a página de cadastro. Um cadastro simples, nome, e-mail, CPF, data de nascimento, já vai estar o nome da escola e a turma do seu filho. Você vai criar uma senha e vai pedir um voucher. Que voucher é esse, Mel? No livro da família que vocês receberam, na contracapa do livro da família, tem um voucher. Então vocês vão colocar o voucher lá e vocês vão se cadastrar. E aqui vocês vão entrar no nosso Ei Família, que é um portal incrível de conteúdos riquíssimos, preparados pela Camila Cury, pelo Dr. Augusto Cury e por toda a nossa equipe de especialistas pedagógicos, psicológicos, neuropsicólogos, que trazem conteúdos baseados na ciência para nos ajudar enquanto família no processo de desenvolvimento do nosso filho, trilhando um caminho mais saudável, não ditando o que é certo e o que é errado, mas sim trilhando um caminho de relações mais saudáveis. E aqui a gente tem alguns conteúdos. A gente tem aprimoramento pessoal, que é um aprimoramento para nós pais, com vários vídeos e várias temáticas. Nós temos aqui ferramentas de educação, 7 dicas para acabar com a birra. Quem aqui sofre com a birra do filho? Levanta a mão. Quem aqui não sabe lidar quando o menino bate o pé, se joga no chão, no meio da riachuelo, da loja, no centro, em algum lugar público, você fica misericórdia, esse menino é meu filho, não, estou com um monte de vergonha. Não é assim? Não sabe lidar com a birra. A gente não aprendeu a lidar, né? Então aqui a gente traz algumas dicas que podem facilitar esse desenvolver e essa construção, tá? Fora birras, tem várias outras temáticas também, tá, gente? A gente tem pais brilhantes. Como a gente pode construir nós mesmos pais brilhantes? Você quer ser um pai comum ou você quer ser o pai, a mãe, e deixar a sua marca na vida do seu filho? E o Dr. Augusto Cury, ele traz muitas obras em livros e ele traz muito nesse conteúdo exclusivo para vocês sobre como a gente pode nos construir enquanto pais brilhantes. E aqui a gente tem várias histórias de famílias, relatos e um pouquinho de histórias para nos inspirar a ser também pais brilhantes. A gente tem papo em família, a gente traz alguns vídeos bem legais e alguns exemplos também. E por fim, a gente tem o nosso conteúdo que, além de físico que vocês recebem, também tem acesso no Ei Família online. E o que tem no livro da família, Mel? Esse tema que a gente está abordando com vocês hoje, ele é o primeiro capítulo do nosso livro da família, que fala sobre combinados de família. E no primeiro capítulo ele é igual para todos os segmentos, certo? É por isso que a gente convidou todos vocês. Mas no segundo capítulo a gente já aborda temáticas mais exclusivas para a faixa etária do seu filho. Então, para a educação infantil, a gente vai falar sobre as faixas etárias de 3, 4, 5 anos, qual é o nível de desenvolvimento deles, como que eles já podem cooperar, como trabalhar a autonomia das crianças desde pequeno, como trabalhar o autoconhecimento deles. A gente tem desafio em família, tem atividades em famílias, mas essas atividades é para eu fazer quando vocês mandarem, quando a professora mandar? Não. É para vocês lerem esse conteúdo e fazerem essas atividades
em casa e em família, para estimular a conexão de vocês, para criar vínculo. E trazendo um pouco mais da fala da Mona, quando a gente cria muito bem essa base aí, nesses 13 primeiros anos, 12 primeiros anos, que é a fase de construção da personalidade do ser humano, da personalidade dos nossos filhos, a psicologia estuda e traz isso. Dali para frente, é como a Mona falou, né? Fiz a minha parte. Independente do meio que ele acessar, ele sabe o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que não é, né? E nesses primeiros 12 anos, quem são as referências do nosso filho? Quem? Somos nós. É por isso que o exemplo é tão importante. É por isso que a gente muda tanto depois que tem filho, né? Antes a gente faz umas besteiras, depois que a gente é pai e mãe, a gente pensa uma, duas vezes, será que eu faço? Sou mãe, sou pai. Tem que dar exemplo, né? Então, nós somos a referência deles nessa primeira. A educação é a base. Depois, quem são as referências deles? Os amigos, os youtubers, os influencers, as blogueiras. São ou não são? Quem tem filho aqui acima de 12, 13 anos? Eu não tenho. Mas não é assim? Eles querem usar a roupa que o fulano veste, a marca que o fulano veste, falar do jeito que o fulano fala. Não é assim ou não é? Então, enquanto nós formos referências, a gente precisa sim, e não é fácil, é difícil, mas é possível ser a melhor referência que a gente quer para a vida deles, tá? E aqui é o do fundamental, nos iniciais, que a gente traz também atividades, desafio em família, inteligência multifocal, parceria família-escola e vários outros conteúdos que a gente vai abordar nos nossos próximos encontros que são por segmento. Então vamos começar. Na Escola da Inteligência, quando a gente começa o ano, as nossas primeiras aulas depois da adaptação são aulas sobre combinados de convivência em sala de aula. Por quê? Combinado não sai. Quando a gente combina, está combinado. É um trato, né? Não é assim? É um tratado. Todo mundo bota o seu polegar lá, dá seu nome, assina e diz que foi algo acordado entre nós. Em casa, quem é que tem combinado de convivência em casa? Gente, vocês não têm combinado em casa, não? Tem? Ah, tá. Vocês fazem a assembleia familiar? Faz a assembleia familiar e diz assim, ó, o negócio aqui não está funcionando, vamos rever esses combinados que não está dando certo. Senta todo mundo aqui no chão, cada um com o seu lápis de papel na mão, vamos se ouvir? Não é assim? Porque a escuta ativa ela também ela é primordial nesse processo. Então a gente precisa rever muitas vezes esses combinados. Combinado não é algo, gente, que fez o combinado, ponto, acabou, fim. Quem não fez morre. Viu? Não é assim. Combinado é combinado, é acordo. E os acordos eles podem mudar. E eles precisam mudar, não precisam? Por quê? Porque eles vão crescendo, a gente também muda. Depois de velho, a gente muda que só também, né? Eles vão crescendo, vão amadurecendo, vão se desenvolvendo e nós também vamos mudando. Então, vez por outra, a gente tem que fazer a nossa assembleia familiar e dar uma ajustada aí nesses acordos, nesses combinados. Então, na Escola da Inteligência, o nosso primeiro combinado de sala de aula é o respeito. Porque todos nós, enquanto seres humanos, nós merecemos o respeito. O respeito, ele é o valor moral básico. O outro tem uma dignidade e eu devo respeitar. Se o outro não é visto como uma pessoa digna de respeito na sua individualidade, as relações ficam prejudicadas. Quando eu estou num ambiente que eu não respeito o outro, esse ambiente é saudável? Sim ou não? Vamos trazer para a realidade de vocês. No trabalho de vocês, não importa qual seja o trabalho, vocês amam todos os coleguinhas de trabalho de vocês? Difícil, né? Conviver. Tem uns, Jesus, misericórdia, Senhor. A
abençoa aquele ser humano, né? Para a gente não falar umas palavrinhas feias que passam pela cabeça. A gente não é obrigado a amar, mas a gente é obrigado a para o bem do nosso convívio, para a gente ter um ambiente saudável. Senão, a gente pira, né, gente? Vamos lá? Já é difícil quando a gente respeita, imagina se a gente não respeita. Então, respeito é o nosso primeiro combinado de convivência. O nosso segundo combinado de convivência é a confiança. Lembrando que esses combinados, eles valem para a sala de aula, eles valem para a relação escola-família, eles valem para a relação família-família. Se vocês quiserem levar para o trabalho de vocês, olha, né? Já dá aquela indireta para o coleguinha, né? Que não respeita a gente, que chega daquele jeito. Gente, vamos fazer um combinado de convivência aqui no trabalho? O que vocês acham? Trouxe aqui 5 pontos e a gente pode construir outros para melhorar a nossa vida, né? Trazer um dia a dia mais harmônico, mais fácil. Dica aí para vocês, viu? Dica. Então, a confiança, ela é sim um combinado que a gente precisa ter. O aluno precisa ter a confiança no professor, o pai precisa confiar na escola que escolheu enquanto instituição. E para a gente ter um relacionamento saudável em casa, a gente precisa criar essa confiança entre nós. Eu preciso que meu filho confie em mim, eu preciso confiar no meu filho. Desenvolver e construir essa confiança. 3. Sigilo. Por que a gente traz o sigilo enquanto combinado de convivência na escola da inteligência? Porque dentro de sala de aula, a gente quer criar um ambiente seguro. E de tudo que a gente aborda em sala de aula, a gente aflora muito as nossas emoções. Nós somos seres emocionais, não somos? A gente lida com as nossas emoções o tempo inteiro. Só que a gente não consegue controlar essas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são uma reação do nosso corpo a um estímulo externo. E eu não controlo o que está fora de mim. Eu só controlo o que está dentro. É por isso que a gente ensina eles a desenvolver essas habilidades socioemocionais, para que a gente possa aprender a lidar com essas emoções quando elas aflorarem. Certo? Então, o sigilo, muitas vezes, é para que na sala de aula, em família, ou até mesmo na relação escola, muitas vezes a gente não precisa trazer um assunto tanto quanto delicado, né? Para a coordenadora, para a mantenedora, até mesmo para a professora. Estou passando por isso, está acontecendo aquilo. Você gostaria que o seu problema ele saísse de boca em boca nas redes sociais, nos corredores, na comunidade? Não, né? Alguém gostaria? Não. Então a gente trabalha o sigilo nessas relações. E em sala de aula também, para que seja um ambiente seguro em que eu possa ter a liberdade de me expressar, falar sobre o que eu sinto, tendo a confiança e a certeza de que vai ficar ali, num ambiente seguro. Faz sentido para vocês? Sim. 4. Saber escutar. Rubem Alves, ele falava que via muitos anúncios de cursos de oratória, né? Um monte de cursos de oratória. Hoje em dia mais ainda, né? Porque o povo quer saber falar nas redes sociais, para ser blogueiro, para ser youtuber, tem que aprender a falar. Mas que ele nunca tinha ouvido alguém vender um curso de escutatória. Quem é que é um bom ouvinte? Difícil, né? No tempo de hoje, a gente ouvir, ter uma escuta ativa. Mas será que a gente está ouvindo os nossos filhos? Será que a gente para ouvir o que ele sente? Que ele chega da escola todo animado falando, e às vezes a gente... Não, filho, agora não, depois a mamãe vem, não é assim que a gente faz, muitas vezes, cansado, está dando prioridade ali, resolvendo o problema naquele momento. Então, saber escutar é muito importante. Dar ouvidos ao que eles falam, para que a gente possa entender o que está passando de fato no mundo deles. Como que eles têm sentido? Eu só posso entender como meu filho sente se eu parar para ouvir. Não é assim? E o nosso cônjuge? Será que a gente tem parado para ouvir nosso cônjuge? Será que eu tenho parado para ouvir
ouvir quando a professora me chama na escola para falar sobre algum comportamento do meu filho? Será que eu paro para ouvir, analisar, pensar, refletir, se faz sentido, se não faz sentido? Ou eu ajo por impulso, entendo de um jeito um pouco errado, e aí já forma defensiva, e às vezes perco a oportunidade de dizer, realmente, faz sentido. O que eu posso fazer para melhorar? Como vocês podem me ajudar para que eu possa fazer melhor, fazer diferente? E por fim, saber falar. A maneira como a gente fala, tem uma frasezinha, né, que diz que eu posso falar tudo, mas eu preciso encontrar um meio melhor de falar. Tudo pode ser dito de uma maneira mais amorosa, digamos assim. Eu posso falar em tons de grosseria, de acusação, mas eu posso falar com amor, com afeto, com carinho, a mesma coisa. Não posso? Então, nos atentar de como que a gente tem falado com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a nossa relação familiar, com a nossa relação com a escola. Será que quando às vezes eu falo ali, eu não estou de alguma forma não me colocando bem? E vice-versa, quando a escola traz também algum ponto, né? Essa atenção e esse olhar na fala. Então esses são os 5 combinados de convivências primordiais que a gente traz enquanto Escola da Inteligência, que a gente trabalha com todos eles, mas no início do ano as professoras trazem esses combinados e eles constroem novos combinados. Como que vocês querem construir este ambiente de sala de aula ao longo do ano? Como que vocês querem construir o ambiente da casa de vocês? O convívio familiar? De uma maneira mais harmônica, amorosa, afetuosa? Quais outros combinados vocês podem trazer e colocar na listinha lá de vocês? E aí vocês podem construir juntos. E aí eu trago um pouquinho falando sobre, para toda convivência ser saudável, a gente precisa de ordem, a gente precisa de regras. E nossos alunos, filhos, precisam de princípios e não somente de regras. E o que é princípio? E o que é regra? Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Na nossa época, a gente cumpria as regras porque a gente entendia o que elas eram, ou a gente cumpria aquelas regras baseadas no medo? Falem alto, gente, para ouvir vocês num coro, vai. 1, 2, 3 e... A gente entendia o porquê? É assim e ponto. Por quê? Se perguntasse o porquê, a chinela já estava na mão. Porque eu quero. Cala a boca e acabou. Não era assim? A gente não entendia o porquê a gente seguia aquela regra. A gente simplesmente seguia porque existia ali um autoritarismo imposto e para a gente, com medo da consequência, que a chinela era de couro. A gente sente o couro aí, né? Quando eu vou lá no centro da cidade, no Mercadão, eu sinto aquele cheiro de couro. Eita, menina, né? A gente já sente até o queimado da chinela nos couros da gente, né? Afinal, são regras e princípios. Então aqui a gente traz um pouquinho a diferença entre regras, princípios e valores, que a gente pode construir isso juntos. Regra é o que eu faço. Me impõe uma regra e eu cumpro. Princípio é o porquê eu faço. Quais são os princípios por trás daquela regra? E valores é em nome de que eu faço. Deu para diferenciar, entender? Às vezes, o princípio que eu estou ali fazendo é o medo. O medo é um princípio. O porquê que eu faço? Porque eu tenho medo da consequência. Né? Mas eu posso trazer... construir princípios mais saudáveis. Por que não pode mentir? Porque a mentira sempre aparece, porque é melhor lidar com a verdade, por pior que ela seja, porque a gente sabe que quando a gente mente, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Trabalhar com a verdade é sempre melhor. Nunca minta para a mamãe. A mamãe pode até não concordar com você, vai existir uma consequência, mas a mamãe vai estar sempre do seu lado.
Valores. Em nome do que eu faço aquilo? Em nome da honestidade, em nome da justiça. Esses são valores, que é justamente as virtudes e as forças de caráter, né? Então, quando a gente ensina os nossos filhos, além das regras, com princípios e valores, é um ensinamento que ele vai sempre lembrar: eu faço isso porque isso é o bom, isso é o bem, isso é o honesto, isso é o justo, isso é a maneira mais sábia, esse é o melhor caminho, porque os meus pais me ensinaram assim, porque é uma virtude que eu aprendi com os meus pais. A honestidade, aí é que a gente traz um pouquinho já sobre isso. Eu vou trazer aqui um vídeo do Pianges que eu gosto muito, que é como que a gente pode construir valor na educação dos nossos filhos na prática. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Eu acho que vai dar play aí. Só tá na época do áudio. Foi? Toda vez que eu saía para trabalhar, as minhas filhas, obviamente, como todas as crianças me perguntavam: por que você tem que trabalhar, Paulo? E a resposta que a gente, em geral, dá, e a pior resposta que a gente pode dar para uma criança é para pagar as contas, para ganhar dinheiro. Porque se a gente fala, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar conta, você está ensinando para o seu filho que a vida é nascer, crescer, pagar conta e morrer. Um dia você vai também pagar conta, filho. E quando você diz: não, filho, eu estou indo trabalhar, eu preciso trabalhar porque o papai ama o que o papai faz. O papai está inspirando outras pessoas. O papai está mudando um pouquinho do mundo. Sabe as coisas ruins que tem no mundo? O papai está solucionando esses problemas para um monte de gente. Tem coisas que só o papai sabe fazer nesse mundo. Só eu sei fazer. E está todo mundo esperando que eu faça isso. O seu filho olha para você e diz: meu pai, meu irmão, meu pai é inspiração. E você está ensinando para o seu filho que a vida é nascer, crescer, achar um propósito, realizar algo grande e ir embora com uma missão cumprida. Faz sentido para vocês? Nem sempre a gente pode dizer para o nosso filho que a gente ama o nosso trabalho, né? Mas eu tenho certeza que, independente da sua profissão, do que você faz, sendo empresário do lar, que é um trabalho enorme e uma responsabilidade gigante, você está cuidando de pessoas, não está? Do seu bem mais precioso, do seu lar. A Bíblia já diz, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E se você trabalha fora, independente da sua profissão, você trabalha e impacta vidas. Por mais que você trabalhe com um computador, com tecnologia, e não conviva muito com pessoas, ainda assim você impacta vidas. É apenas um olhar diferente de como se posicionar para o seu filho. Por que não se posicionar como um herói para ele te olhar? Nossa, mamãe é uma heroína, papai é um herói. Todo dia que ele sai de casa para trabalhar, ele está indo mudar o mundo. Todos nós mudamos o mundo. É uma escolha. A gente pode mudar o mundo para pior, mas a gente pode escolher mudar o mundo para melhor. Faz sentido para vocês? Então a gente constrói valores baseado na maneira como a gente ensina os nossos filhos sobre o que é certo e o que é errado, sobre bem e sobre mal, sobre princípios bons, que de fato é o que a gente quer ensinar, e não ruins, sobre como conduzir a vida de uma maneira mais saudável. É que a gente traz uma cotinha. Já ela chega? A gente falando sobre regras, a gente traz a moralidade, que é um conjunto de regras onde eu preciso respeitar essas regras para que eu possa cumprir. Acho que passou muito. Pode colocar. Aí. Pronto. Toda moral consiste em um sistema de regras e a essência de toda moralidade, ela deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por aquelas regras. Para que as regras sejam cumpridas, eu preciso entender e respeitar aquelas regras. Senão, eu não vou respeitar aquelas regras entendendo o porquê e o para quê. Eu vou respeitar aquelas regras com medo da consequência, que é o que acontecia com a gente. E aí aqui a gente traz uma força de caráter que é a
honestidade. E a força de caráter, a honestidade, ela tem a ver com a virtude da justiça. Toda virtude, ela traz uma força de caráter por trás. Então, quem tem a virtude de justiça, ela traz como força de caráter a honestidade. E aqui, quando ela fala que ela foi comprar, né, algo no mercado com o dinheiro da mãe e que ela pensou em ficar com troco, mas que algo dentro dela incomodou e não deixou ela ficar com troco. E aí ela fala assim, o inquilino aqui dentro me incomodou e não deixou. E a mãe perguntou, que inquilino? Esse é o que a gente tem aqui dentro. O que é isso? Quando a gente tem como força de caráter e virtude a justiça e a honestidade, a gente pode até pensar em ser desonesto, mas a gente não consegue. Alguém já viveu isso? Aquela coisa, às vezes está ali de bobeira um negócio valioso, mas se você tem como força de caráter a honestidade, se a escola ensinou isso e a família respaldou isso, a família ensinou que ser honesto não importa a qual circunstância, você pode ter uma maleta de R$1 milhão do seu lado, você não consegue roubar, porque o inquilino aqui dentro ele incomoda, que é a sua força de caráter da honestidade. E é isso que o projeto da Mona vai construir muito bem e que nós, enquanto famílias, precisamos estar alinhados, porque só a escola ela não constrói e nem só a família. É por isso que é um par, é uma parceria que precisa caminhar de mãos dadas e juntos. Gente, eu vou passar um pouquinho por conta do nosso tempo. Vou falar um pouquinho sobre estilos de parentalidade e a gente vai fazer uma dinâmica bem legal, que eu já estou doida para levantar vocês, a gente fazer essa dinâmica, trazer nossa reflexão e a gente fazer o nosso encerramento. Mas eu acho que a mensagem dessa noite, ela trouxe aí e ficou muito clara sobre os combinados. Já vocês vão ganhar um mimo aí muito lindo, então se eu fosse vocês eu esperava mais um pouquinho. Falar um pouquinho sobre estilo de parentalidade. Se a gente olhar para os nossos pais, qual foi o estilo de parentalidade que nós fomos educados? Vocês acham que a gente foi educado de uma forma democrática? A gente tinha voz? Tinha voz? Alguns sim, outros não. Os nossos pais eram mais autoritários, mais generais? Ou eram permissivos? Deixava fazer o que quer, na hora que quer, não tinha ordem, nem regra, nem lei. Eu trouxe aqui um pouquinho da diferença entre autoridade, ser autoridade e ser autoritário, porque às vezes a gente confunde um pouquinho esses conceitos. Ser autoridade é quando a gente é referência, quando a gente é inspiração sobre ensinar o porquê e o praquê das coisas, princípios e valores. É que fazer o nosso filho entender que nós fazemos daquela forma porque ali estão os nossos valores, a construção do que a gente acredita para a vida. Então, a autoridade é ser referência e inspiração. E a autoritária é quando a gente abusa do poder. Se eu sou pai, eu sou mãe, eu sou, como que eu posso dizer, um líder e o meu filho é o meu liderado. Então eu tenho autoridade sobre ele, mas eu posso utilizar essa autoridade de forma autoritária, que é justamente ensinando ele a me obedecer baseado no medo. Eu uso o meu poder, abuso do meu poder enquanto líder, pai e mãe. Alguém tem um líder no trabalho que é assim? Que ele abusa do poder para que você cumpra alguma regra? Não? Imagina, né? Achei esse não tanto irônico. Autoritarismo é isso, é quando eu tenho o poder pelo cargo hierárquico que eu exerço, e dentro da família, pai e mãe é um cargo hierárquico, eu abuso do meu poder, baseado nesse abuso, eu gero medo, eu gero uma série de
sensações não tão boas, não saudáveis, para que aquilo se cumpra. E a autoridade é quando eu sou exemplo e eu sou referência e inspiração. Então, meu filho, ele vai ver em mim o que eu falo. Não vai ser somente a minha fala. Vai ser a minha fala junto com o meu exemplo. E sempre com o meu valor, que é o que eu estou ensinando para eles. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre estilos parentais, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês aqui. Vou movimentar um pouquinho para a gente fazer essa dinâmica, levar uma reflexão mais significativa para casa, para que vocês não esqueçam, e depois a gente finaliza com alguma palavra, se vocês quiserem colocar, de como foi para vocês, como vocês se sentiram e como vocês se sentem, tá bom? Vamos lá, a Dede vai me ajudar. Eu preciso que a gente se divida em 3 grupos. Eu acho que são 20 pessoas mais ou menos em cada grupo. A gente vai fazer rodas aqui nesses espaços laterais, tá bom? Bem rapidinho. Uma roda fica aqui, outra roda aqui, outra roda mais ali. Mais ou menos umas 20, 25 pessoas por grupo. E a gente vai distribuir para vocês alguns materiais para vocês tocarem. E a única coisa que vocês vão fazer é tocar nesse material, sentir, pegar e passa pela cabeça o que vocês têm enquanto sensação, tá? O que essa palavra te traz enquanto sensação? Mal demais, gelada, escapa pelos dedos, frio. Para que vocês toquem e vão guardando essas sensações que esse material está remetendo para vocês. É leve, é bonito, corajoso. Sua ficação é pesada? Pessoa tem a mão? Sim? O que mais? Áspero? Eu vou fazer um salve para pode falar o que você sentiu, mesmo que seja igual. É áspero. Diferença de peso. Frio. Tinha sujeira. Peso. A textura. Forte. Peso diferente. Frio, gelado. Formato diferente. Textura. Rigidez. Formato. Perfeito. O que vocês sentiram ao tocar e modelar essa massinha? Né? Possível desmontar, né? Gelatinosa, escapa pelos dedos, difícil de segurar, mas com o tempo ela fica prazerosa. A textura é um pouco estranha, né? Gruda um pouco nas mãos. Com o tempo ela passa a ficar Difícil de manusear. A gente fala as mesmas coisas demais, constantemente. É difícil, é duro, é rígido, porque é como se a gente estivesse lutando contra o universo todinho. Porque se a gente pudesse, botava dentro de uma redoma para nada atingir isso, a gente não pode. Eu sempre digo assim para os meus, eu não sei até quando eu vou estar aqui, mas eu quero ter certeza que no dia que eu partir eu fiz o melhor que eu pude. E que se o mal vier, vocês vão dizer não. Que nem meu pai faleceu, eu achava massa a tatuagem. E aí eu disse, pai, eu vou botar uma, escrever seu nome. Ele disse, você me ama? Eu digo, demais. Ele disse, pois guarde só na sua memória. E eu nunca fiz. Eu acho bonito nos outros, mas eu tenho a impressão que se eu fizer isso, eu estou desrespeitando o querer dele. Então, assim, é isso que eu quero que eles aprendam. Então, o peso e a responsabilidade que a gente tem de criar um filho num mundo tão conturbado e louco, assim, enlouquece a gente que pensa diferente dos outros.
E ter que educar eles para dizer que eles têm que aceitar o diferente, respeitar o diferente, mas não pode perder a essência dele, é outra loucura que a gente tem que fazer. Então é muito difícil. Cada didática aqui é o que a gente faz como mãe. É um medo que a gente tem, mas já fazer o quê? Tem que preparar eles para a vida. Então é muito difícil, Patrícia.